Caros amigos, minhas queridas amigas, tenhamos todos uma excelente noite. Eu rogo a Deus, rogo a Jesus, o amigo de todas as horas, os nossos benfeitores espirituais, possam abençoar a cada um de nós e nos manter em vibrações de saúde, de alegria e, sobretudo, de muita paz. Eu acho que dá para falar sem o microfone, não dá? Todos me ouvem? Sim. Parece que está sendo gravado. Mas não tem problema. Pode. Não sei. Se você acha melhor ficar sem microfone. Gente, com microfone ou sem microfone? Vocês vão decidir. Cadê a Rose? Com microfone. É porque o microfone aqui, ele está me limitando um pouco aqui a distância, ó. Mas com o microfone dá pra gente ir também. É uma alegria estar com vocês aqui na noite de hoje. Quando está gravando eu fico mais nervoso. Então se a tribuna começar a mexer aqui, não é nenhum fenômeno de efeito físico. É apenas nervosismo do palestrante. Mas que Deus nos ajude, nos abençoe e nós possamos ser inspirados na noite de hoje. Era um jovem norte-americano, o nome dele era Howard Kelly. Ele, um estudante de medicina, tinha uma vida relativamente pobre. Vendia quinquilharias para custear a sua faculdade e para se tornar um homem de bem. Ele tinha um grande sonho, o sonho de se tornar um médico e de ajudar muitas pessoas. Nada obstante, passava muitas dificuldades na vida. Não eram raros os dias em que a fome lhe maltratava o organismo, em que sentia sede, em que as dificuldades de um modo geral o afligiam. E numa tarde muito peculiar, no estado onde ele morava, nos Estados Unidos, a Pensilvânia, ele, com muita fome, bateu numa casa. Ao que veio lhe atender uma moça muito bonita e que ele, com vontade de pedir um copo de leite, ao se deparar com a beleza da moça, uma verdadeira ninfa, ele ficou encabulado. Ele ficou envergonhado e pede tão somente um copo com água. Eis que a moça, que parecia adivinhar os seus pensamentos, que via nele alguém que sentia muita fome, resolve ir até dentro de sua casa e lhe traz o copo com leite. Ele bebe aquele copo com leite, sente-lhe alimentado naquele instante, com forças, com vigor, para continuar o seu trabalho naquele dia. Deveria continuar a vender as suas quinquilharias, os seus objetos e, na parte da noite, ir até a sua faculdade. Os anos se passam, em verdade, as décadas se dobram no verdadeiro calendário dos tempos. Ele agora se formou e era um grande médico conhecido em todos os Estados Unidos, o Dr. Howard Kelly. Um grande cirurgião, um grande médico ginecológico que fazia cirurgias especializadas no Hospital da Pensilvânia. Um dia, uma mulher, já não tão bonita, porque era jovem há mais tempo, chega com um caso grave ao hospital. Era um caso de vida ou morte. Ela precisava ser urgentemente operada. Trazia uma problemática do seu aparelho ginecológico que, se não fosse atendida rapidamente, se não fosse operada, ela iria morrer, iria desencarnar. E o Dr. Howard Kelly foi chamado a atender aquela grave paciente. E chegando até a sala de cirurgia, chegando para verificar aquele caso, com quem ele se depara? Com a mulher que anos atrás, que décadas atrás havia, numa tarde de muita fome e de muitas agonias em sua vida, quando ele havia pedido um copo com água e ofertado um copo com leite. E ele, é a minha chance de devolver em amor àquela que um dia olhou por mim e não fez qualquer julgamento, e não fez qualquer tipo de censura, e não pensou que eu era
mais um vagabundo que batia a porta, alguém que queria atrapalhar o seu dia a dia. É a minha hora de devolver à vida, de devolver à pessoa que tanto me ajudou o bem que eu próprio tenho recebido. E ele se dedicou ao máximo para salvar a vida daquela senhora. Fez o que estava ao seu alcance. Fez a cirurgia, aplicou-lhe as terapias que lhe foram consequentes e dentro de alguns dias a mulher estava curada. Ela retornaria às suas atividades da vida comum. Quando já estava boa, prestes a sair do hospital, ela dá-se conta de que havia sido internada por intermédio de amigos num dos maiores hospitais dos Estados Unidos, que não tinha dinheiro para pagar a conta. Como ela iria pagar a conta daquele hospital? E o que nós fazemos no momento desse? Nos afligimos, nos perguntamos o que será de nós agora. E ela, perdida em elucubrações, perdida nas suas agonias, pensa: terei que trabalhar até o fim dos meus dias para pagar a conta do hospital. E quando vai até a tesouraria do hospital com a pessoa responsável por receber as despesas, eis que aquela pessoa lhe dá um envelope que dentro continha uma carta direcionada a ela, e essa carta estava escrito com mais ou menos os seguintes dizeres: a senhora não deve nada a este hospital. Toda a sua conta, toda a sua cirurgia e os tratamentos que foram feitos na sua pessoa foram pagos por um copo de leite. Um copo de leite direcionado a um jovem aflito, sonhador, que intentava ser um grande médico para ajudar almas, para ajudar pessoas, e que pôde ser útil àquela que tanto o ajudou. Vai em paz e que Deus te abençoe. E naquele mesmo instante, ela começa a chorar sofregamente, não sem antes direcionar o olhar para Deus e numa prece ungida dizer: meu Deus, como é bom crer em Ti. Como é bom saber que é o amor, é a caridade que nos torna, que nos faz distintivos no mundo em que vivemos. Em verdade, meu Deus, eu não fiz nada. Eu não fiz mais que a minha obrigação. Mas o que eu fiz lá atrás me tornou hoje dignitária de receber essa bênção dos céus. São os caminhos da caridade. São os caminhos do amor a que todos nós somos convidados. Porque, meus irmãos, da casa, da tenda espírita cristã, todos nós estamos no mundo por um compromisso de amor. Todos nós estamos no mundo pelo compromisso da caridade. E aquilo que nos fará seres diferenciados e aquilo que nos salvará, conforme a proposta da doutrina espírita, é a caridade. A caridade de ofertar copos de leite, de ofertar copos de água, de ofertar sorrisos, de ofertar abraços. A caridade de doar àquele que nada tem. A caridade de ser útil em todos os instantes da nossa vida. A caridade de dar sem esperar qualquer tipo de recompensa. A caridade de fazer o bem sem olhar a quem. A caridade de, nos dias tumultuados do presente, fazer uma curva de ternura para com o mundo, para com as pessoas. Hoje nos reunimos, então, sob as bênçãos do Evangelho de Jesus, que chega até nós de uma forma fácil ao nosso entendimento,
te chega pelas vias da veneranda doutrina espírita. E a proposta espírita que hoje nos alberga o coração é capítulo 15 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Qual é, gente? Fora da caridade não há salvação. E por que fora da caridade não há salvação? Para que nós saibamos que nós estamos no mundo, nós nos congregamos sob as bênçãos de Jesus para nos tornarmos pessoas melhores e fazermos o bem que está ao nosso alcance. Hoje olhamos para o mundo e o que vemos? Falar em Lava Jato, falar em corrupção, falar em violência, em Niterói, no estado do Rio, no Brasil, falar em coisas que nos trazem angústias, agonias, decepções, falar no desmantelo de tantas famílias. E o que é o nosso salvo-conduto? E o que é a nossa esperança? E o que é a nossa alegria? Amar ainda um pouco mais. Sermos úteis à sociedade, praticarmos a caridade. E por isso a máxima espírita é: fora da caridade não há salvação. Observem a beleza dessa máxima, porque não é fora da igreja, fora do espiritismo, nem fora da tenda espírita cristã, mas é fora da caridade. Observem que o que nos torna realmente nobres e nos traz paz de consciência e alegria de viver não é o quanto conhecemos da Bíblia, do Livro dos Espíritos, do Evangelho segundo o Espiritismo, mas o quanto colocamos isso em prática. Muitas pessoas às vezes se gabam de levantar bandeiras, de estampar propostas na camisa, mas a caridade é algo que se vive. É algo que nos propomos a fazer diariamente. Não é algo tão somente que enche os nossos lábios e que muitas vezes queremos fazer proselitismo com as outras pessoas, falando e sendo incapaz de dar bom dia ao porteiro, de sermos fraternos com as pessoas da nossa casa, de olharmos para aqueles que estão nas ruas, de doarmos um pouco mais de nós. Ah, Rafael, quer dizer então que o que está reservado para cada um de nós é sermos caridosos? Sim. Mas como? Qual é a caridade que está ao meu alcance? Se hoje, quando colocamos a mão no bolso, eu ainda não recebi do Estado. Quando pensamos no Brasil, os impostos estão cada vez maiores. E a gente passa a entender que a caridade não é tão somente algo que nos enche as carteiras, algo que está nas nossas contas bancárias. A caridade não é apenas material, ela é também moral, a segunda vertente da caridade. E aí a gente descobre que ninguém é tão rico que não tenha nada para receber, e ninguém é tão pobre que não tenha nada para dar. Então, se eu hoje não possuo as virtudes da moeda, as virtudes do dinheiro, para poder doar a uma obra cristã, para poder fazer uma doação, que eu doe a mim mesmo, que eu doe os meus braços na tarefa do bem, que eu seja útil onde quer que eu seja chamado. Muita gente quer fazer coisas grandes,
quer aparecer, quer receber aplausos que o Cristo não os recebeu. Mas a caridade não se mede pelo tamanho, nem pela grandeza da obra. Quando estamos aqui hoje, nesta noite, na tenda espírita cristã, alguém varreu esse chão, praticou a caridade. Alguém estava lá à porta, recebendo os que aqui entravam. Prática da caridade. Mas muitos acham que praticar a caridade é só pegar no microfone, tremer a mão e fazer uma palestra. Nós, os que falamos, somos os mais necessitados. Os médiuns, muitas vezes, que muitos querem ser, são os mais necessitados. A caridade está ao alcance de todos nós. A caridade é o nosso compromisso com Jesus. E quando Allan Kardec indaga aos benfeitores da imortalidade qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade, conforme a entendia Jesus, questão 886 do Livro dos Espíritos, qual é a resposta? Benevolência, indulgência e perdão dos pecados. A resposta veio: doar dinheiro às obras de caridade. É importante? É importante. Mas a caridade, conforme a entendia Jesus, 3 letrinhas. BIP. E agora, gente, não se esquece, nem erra mais. E por que BIP? Porque hoje todos estudamos. Os que não estudam, já estudaram. E tinham fórmulas para decorar. Eu, para não esquecer, guardei 3 letras. BIP. E agora ninguém esquece mais. Benevolência para com todos. Indulgência para com as imperfeições alheias. Perdão das ofensas. Quer dizer, então, que fazer a caridade é ser benevolente para com todos? Sim. Ser benevolente com os políticos de Brasília, aqueles que eu tenho vontade de pegar aqui pelos gurgumilos e apertar. Ser benevolente com aqueles que eu tenho vontade de jogar uma bomba. Ser benevolente para com todos. Ser benevolente não quer dizer ser onivente. Ser benevolente quer dizer que nós não retribuímos o mal com o mal. Mas o nosso Mestre Jesus nos ensinou a retribuir o mal com o bem. Não foi ele que no Sermão da Montanha nos ensinou: a quem te bater numa face, dá a outra face. Quer dizer então que se alguém me bater numa face, eu vou sair dando a outra, gente? É essa a proposta? Se a gente der a outra nos dias de hoje, a pessoa bate na outra, bate na cabeça e a gente cai no chão. Dar a outra face é a face do entendimento. A face de perceber que aquela pessoa que nos agrediu não tem o mesmo grau de consciência, o mesmo grau de despertamento que cada um de nós. Cada um de nós se encontra em diferentes estágios e nós não podemos cobrar de quem quer que seja. Aliás, nós podemos fazer essa cobrança de sermos melhores para conosco mesmo, não para com os outros. Não devemos julgar a quem quer que seja. Daí então, ser benevolente é vibrar na frequência do bem. E vibrar na frequência do bem é querer o bem indistintamente. Mas fulano errou. Ele que se acerte com a consciência dele.
O fato de nós querermos o bem dele não quer dizer que ele está imune de arcar com os próprios erros. Mas eu não sou cobrador, nem juiz de ninguém. Eu sou um filho de Deus. Como diz a página inicial, eu sou luz. E para viver na luz eu não posso querer ninguém nas trevas. Ah, mas os políticos, quem foi que os elegeu? Eles foram eleitos assim pelos ventos surrupiantes. As cegonhas os levaram e foram depositando lá em Brasília. Não, foram eleitos por nós. O dia que nós evoluirmos, tivermos mais equilíbrio, mais serenidade, elegeremos políticos melhores. Ah, mas e os nossos bandidos? São irmãos nossos. Isso não quer dizer passar a mão na cabeça. Não é essa a proposta. Mas é não ir para frente da delegacia, querer linchar. Já pensou se nós fôssemos linchados pelo mal que ainda carregamos dentro de nós, que as outras pessoas não sabem, mas que os bons espíritos sabem? Já pensou se nós fôssemos a todo tempo confrontados pelos males que ainda trazemos na alma pelas outras pessoas? Não nos cabe colocar o dedo em riste na face de ninguém. Sabe por quê? Eu de fato sou lá da casa de Raul Teixeira. E com Raul Teixeira eu aprendi uma coisa, e vou passar para vocês aqui na noite de hoje. Quando a gente aponta o dedo para alguém, tem 3 voltados para a gente. E um dia perguntaram a Raul, e esse dedo aqui que fica solto, que parece o dedo da xícara, que a gente não sabe onde é que coloca, ele está apontado para cima, que quer dizer, só Deus sabe de tudo. Ele é que sabe de nós, dos outros, e a hora certa de cada coisa acontecer. Benevolência. Eu, graças a Deus, nessa vida, tenho tido oportunidade de aprender muitas coisas, de passar por muitas cidades. E um dos meus maiores aprendizados foi fazendo trabalho voluntário no hospital psiquiátrico. E eu agradeço a Deus. Sabem por quê? Porque eu descobri que se eu não fosse até lá como voluntário, eu poderia ir para lá como doente. Porque muitos de nós ainda não sabem o quanto de intempérie carregamos no psiquismo, o quanto de tormentas ainda trazemos. E por isso a caridade nos salva, porque ela nos restaura. E foi dentro de um hospital psiquiátrico que eu tive os meus melhores dias e também as minhas maiores diversões. Sabiam que dentro de um hospital psiquiátrico eu recebi vários convites de casamento? Eu senti até vamos dizer assim, um regozijo na alma. Mas graças a Deus eu sou muito bem casado. As pessoas até me confundiam com alguém famoso, imaginem. Mas aos poucos eu fui descobrindo que eles, de problemas, tinham os mesmos problemas que eu. Só que no caso deles era algo mais patente, era algo mais exacerbado. E a diferença era tão somente o muro do hospital psiquiátrico. E foi aprendendo a amar aquelas pessoas que eu descobri muita coisa sobre mim mesmo. E com eles lá eu aprendi uma canção pequenininha. Eu prometo que não vou cantar. Se eu for cantar, eu nunca mais volto na tenda espírita cristã. Vocês vão chegar para a Rose e dizer, olha, não chama esse moço mais não. Porque com essa voz e cantando, e a música dizia assim, fazer o bem é bom,
Quanta alegria nos traz. Quem faz o bem é feliz, quem faz o bem vive em paz. Que proposta para cada um de nós. Tantas pessoas discutindo. Ah, mas eu sou católico, eu sou protestante. Está escrito em Deuteronômio. Diz assim a Gênese. E a gente se resigna a pensar intimamente. Fazer o bem é bom. Quanta alegria nos traz. Quem faz o bem é feliz, quem faz o bem vive em paz. E aí a gente passa a entender que estamos no mundo, não é para brigar, não é para discutir. Olha, deve estar bom, porque se o gato entrou, e ele não é preto, ele tem uns traços brancos. Estamos no mundo para fazer laços de fraternidade com as pessoas, para sermos benevolentes, para doarmos copos com leite, porque um dia poderemos estar em hospitais e aquele ao qual doamos o copo de leite ser o que vai nos salvar a vida. Ou se não houver aquele que vai nos salvar a vida porque demos um copo de leite, se tornarão advogados nossos à conta de benfeitores espirituais, cujos espíritos ou cujos encarnados foram atendidos nas nossas casas espíritas, nas nossas sessões mediúnicas, e eles se transformam em amigos nossos. Quando somos benevolentes, granjeamos amigos. E não há riqueza maior na vida do que ter amigos. Ter conta na Suíça não é importante. Ter amigos é. Ser malevolente, criamos inimigos. Criamos antipatias. E não há nada pior do que termos pessoas que vibram, que emitem pensamentos em nosso desfavor, porque a gente sente. Por mais que a gente ore, a gente entra numa faixa, numa frequência negativa. Façamos o bem, sejamos benevolentes para com todos, conforme propôs Jesus. Segunda proposta, gente, indulgência para com as imperfeições alheias. E o que é indulgência? É fácil. Dulgência vem de doce. In, para dentro. Ser doce para com as imperfeições alheias. E o que isso quer dizer? Ser gentil para com as dificuldades dos outros. Ser complacente para com as dificuldades alheias. Deixar de ver tão somente os aspectos negativos das pessoas, negativo das coisas, para ver beleza em tudo que projetamos o nosso olhar. Jesus, no Sermão da Montanha, nos ensinou que os nossos olhos são as janelas da nossa alma. Quando eles forem bons, todo o nosso corpo terá luz. E como fazer os nossos olhos bons? Sendo indulgentes. Hoje, muitas vezes, quando olhamos as pessoas, o que primeiro nos vem à mente? Puxa, mas fulano é chato, hein? Fulano fala demais, fulano reclama. E como se diz lá na minha cidade, conhecem Itapiruna? Já ouviram falar em Itapiruna? Se acham Niterói quente, coloquem isso ao quadrado e aumentem mais 10 graus. E aí descobrirão Itapiruna. Mas eu costumo dizer, porque quem renega o próprio toco não está de bem com a vida. Eu costumo dizer que aquele calor é a fraternidade no coração das pessoas. Lá em Itapiruna se diz que
Quando vai uma pessoa chata na sua casa, quando ela sai, você toma de uma vassoura e vai num canto e bota de ponta cabeça, que é para ela não voltar. Se for a sogra ou o cunhado que vai pedir dinheiro emprestado, ou para falar do Flamengo quando ele torce para o Vasco, esses então. E eu li uma página de Humberto de Campos no livro Cartas e Crônicas, a página intitulada Treino para a Morte, e eu nunca me esqueci, porque Humberto de Campos diz mais ou menos assim: acostume-se com as pessoas chatas. Falei, é possível acostumar-se com a chatice dos outros? E ele complementa: veja o lado bom daquela pessoa, porque se você acha as pessoas chatas, tem muita gente que igualmente te acha chato e faz muito esforço para te tolerar. Então, meus amigos, a gente que se acha a última Coca-Cola do deserto, ou a última bolacha Mabel do pote, tem gente que acha a gente um porre. Nos acostumemos às pessoas. Passemos a ver o lado positivo delas. Eu trabalho no Banco do Brasil, eu hoje tenho 6 funcionários. Esse relógio aqui, ele tá de mal comigo, porque eu não falei nada, olha a hora. Eu tenho um funcionário lá no banco, que é a reclamação em pessoa. Todo dia ele chega, eu falo assim, você não vai dar bom dia não? Quieto. Tá sempre reclamando. Quando não reclama do time, reclama do salário, aquela cara emburrada. Sabe aquela pessoa que você não quer nem estar perto? E eu falo assim, para de reclamar, homem. Você tem emprego, você está pagando as suas contas. Tenha uma postura mais positiva, mais propositiva com relação à vida. Um dia, eu estava observando ele. Lá no nosso escritório nós temos alguns jarros de flores. E ele tomou de um liquidificador velho, encheu de água e foi molhar flor por flor. E eu pensei assim, eu estou há 6 anos nesse escritório, eu nunca molhei uma flor. E me acho uma pessoa bondosa, uma pessoa esclarecida, uma pessoa iluminada. É o ranzinza que molha a flor. Curioso como eu só vejo o lado negativo das pessoas. E eu passei a não vê-lo mais como chato, mas aquele que molha a planta. E eu hoje já acho que, puxa vida, como ele é virtuoso. Então, se a gente se esforçar, vamos ver coisas boas nas pessoas, em todo mundo. Há uma lenda oriental de um trabalhador que todos os dias tomava de um pau com 2 potes em cada ponta e ia até um regato tomar água para levar para o seu patrão. Um dos potes era rachado. Ele enchia um pote, ficava cheio, o outro ficava com água pela metade. Um dia, depois de 2 anos, o pote rachado começou a esbravejar, ficou chateado, angustiado e disse para o carregador, puxa vida, eu só te causo transtorno, porque todos os dias, ao invés de levar 2 potes com água, você leva 1,5 pote. Por que você não me troca? Por que você não dá um jeito nessa situação? E o dono, o carregador, virou para ele e disse assim, o seu olhar é um tanto quanto pessimista, mas eu te faço uma proposta. Vamos juntos no retorno à casa do nosso patrão na tarde de hoje. Agora observe como está o seu lado do caminho. Ah, está cheio de flores. Pois é. Por conta da rachadura no pote, você veio aguando os caminhos e foram nascendo flores. Mas vocês acham que ele estava satisfeito? Quem é ranzinza reclama mesmo com as coisas boas.
precisou mais uma dose de paciência do carregador. Mas mesmo essas flores, eu não permito que você chegue com 2 potes de água na casa do seu patrão. E ele então disse: mas as flores que foram nascendo e que você foi regando, eu venho recolhendo ao longo dos anos e enfeitando a casa do meu patrão. Então, eu levo um pote cheio, o seu pela metade, e as flores colhidas no caminho para enfeitar a casa do meu patrão. São só coisas boas. E o que eu tenho a dizer para mim e para cada um de vocês? Todos nós somos potes rachados. Não pense alguém aqui que está perfeitinho, que está dando conta de tudo. Porque se assim fosse, não estaríamos num mundo de provas e expiações. Estaríamos mais adiantados, estaríamos mais à frente. Qual é o segredo? Nos aceitar do jeito que nós somos. Ser indulgentes, gentis, complacentes para conosco mesmo. Isso é caridade, gente. Você se perdoar, você se aceitar, você ter um olhar mais doce para com a própria realidade é caridade. E depois de fazer esse exercício, ser indulgente para com as imperfeições das outras pessoas. Isso é ser caridoso, é ser indulgente. Mas, última proposta: perdão das ofensas. Perdoar, Rafael, é um ato de caridade? Foi Jesus que o disse. Perdoar não apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Perdoar, meus amigos, é um ato de bravura. Talvez seja dos atos mais difíceis que existem nos dias de hoje, mas está ao alcance de cada um de nós. Muitos de nós achamos que o perdão faz bem para aquele que perdoamos, mas ele faz bem para a gente. Ele liberta aquele a quem perdoa. Ou seja, se queremos ter paz de espírito, se queremos seguir em frente, se queremos encontrar a alegria de viver, perdoemos. Deixemos de sentir, ressentir, às vezes nos relacionamentos, as pessoas: bem, você está de bem comigo? Ah, eu estou ótimo. Mas você se lembra do quê? E a pessoa fala: há 30 anos atrás. E a pessoa já nem se lembra mais. Naquele dia, observem, a pessoa sentiu, ressentiu e ficou ressentindo 30 anos. Isso vira um câncer. Isso vira um problema estomacal. Isso vira um problema do trato psíquico. Guardar mágoa faz mal para aquele que guarda. Não é à toa que William Shakespeare, grande escritor inglês, quando escreveu Hamlet, ele diz que guardar ressentimento é tal qual tomar um copo de veneno e esperar que o outro morra. Na verdade, nós é que vamos definhando, porque a outra pessoa não nos sai da mente. Quando nós perdoamos, ela vai ter que arcar com suas contas, mas já não preencherá a nossa mente, já não nos adoecerá. O mundo conheceu muitas guerras. Vocês observaram que eu vou afastando o microfone, né? É costume. A Primeira Grande Guerra Mundial, 1914 a 1917, aconteceu concomitantemente a um grande massacre num país chamado Armênia, hoje reconhecido pelo Vaticano, pela ONU, quando os turcos
por questões étnicas, invadem aquele país e matam cerca de 1.500.000 armênios. Um general turco, nos dias daquela invasão, adentrou a Armênia. E numa casa em particular, numa casa específica, matou o pai da família. Matou a sua esposa. Eram 2 as filhas. A mais nova, antes de matar, ele e seus asseclas e aqueles que trabalhavam para ele, militares, fizeram uma sevícia sexual e depois mataram. A mais velha resolveram não matar, praticaram aquela corrupção sexual e depois a levaram para um prostíbulo na Turquia. Essa menina mais velha conseguiu fugir depois de 3 anos. Foi para a capital da Turquia, Istambul, tornou-se enfermeira após fazer a faculdade e um dia, trabalhando no seu hospital, décadas depois, veio a saber de um homem já idoso, já velho, que adentrava aquele hospital portador de um câncer cruel. Daquele câncer num estágio avançado de metástase, quando a pessoa já se encontrava até cheirando mal devido ao avançado da doença. E o dono do hospital, vendo a dedicação daquela enfermeira, diz assim a ela: minha filha, só você, para ficar no máximo 6 dias com esse general turco, porque ele vai morrer. Ele está condenado à morte. E ela, logo que entrou no quarto, reconheceu seu algoz. Porque, meus amigos, os algozes não reconhecem as suas vítimas, mas as vítimas sempre reconhecem os seus algozes. E ela olhou para ele, lembrou-se do juramento da sua profissão e tratou dele, não por 6 dias, por 6 meses ininterruptos, com desvelo, com amor, com carinho. Depois de 6 meses, o que parecia um verdadeiro milagre, aquele homem se curou. Quimioterapia, radioterapia, os medicamentos que eram possíveis à época, e ele, satisfeito, foi até o dono do hospital. Eu queria agradecer a este hospital, porque eu me curei de um câncer cruel. E o dono do hospital: não foi o seu dinheiro, nem o seu prestígio que o curou. Foi a enfermeira que ao lado do seu leito ficou por 6 meses. Vá até ela e agradeça. E ele foi, não a reconheceu. Agradeceu. E quando ela disse: mas eu não fiz mais que a minha obrigação, ele fez uma pergunta: eu percebo que você não é turca pelo seu sotaque. Você fala com acento de uma mulher armena. E ela diz: eu sou armena. Eu sou uma das vítimas da invasão turca na Armênia, 1915 a 1917. E aquele general ainda se fala: eu estive lá lutando pelo meu país. Pois é, eu conheci o Senhor. O Senhor e os seus homens, quando entraram na minha casa, mataram a minha mãe, mataram o meu pai, estupraram e mataram a minha irmã e depois me colocaram, após o estupro, num prostíbulo. Ele, com o olhar esgazeado, traindo a própria emoção, tamanha a firmeza e a serenidade da moça, perguntou: e você esteve 6 meses comigo aqui e não me matou? Bastava desligar um aparelho, bastava me aplicar um remédio qualquer. Não fiz e nem vou fazer. Sabe por quê? Eu hoje não sou muçulmana mais. Eu me tornei cristã. E aprendi no Sermão do Monte
de Jesus de Nazaré, que devemos perdoar os nossos inimigos, que devemos querer o bem àqueles que nos perseguem e caluniam. Eu tenho aprendido com Jesus de Nazaré que quando eu te perdoo, eu me liberto de você. Você ainda vai ter que arcar com as consequências daquilo que fez. Mas quando eu te perdoei, você saiu da minha tela mental. E eu adquiri a alegria de viver, adquiri paz de espírito. Meu amigo, e ela disse, dirigindo-se àquele general, siga em paz, e que Deus te acompanhe. Só o perdão é o gesto de maior bravura, é o gesto de maior caridade que podemos fazer para com as pessoas. Não nos é pedido que de uma hora para outra nós tenhamos a mesma coragem e a bravura daquela enfermeira, mas que possamos dar hoje o primeiro passo. Se alguém hoje nos pisa ao pé, a gente não vai dizer para a pessoa, olha, obrigado que você pisou meu pé, você permitiu que eu crescesse espiritualmente. A vontade é de dar uma bolacha. A vontade é de ir lá e pisar no pé com força. Vamos aprender a resistir. Vamos aprender a ter paciência, a olhar para as outras pessoas com um olhar mais dulce. Num dia, uma pessoa caminhava pelo Rio de Janeiro, tão furiosa, tão apressada, como costumam ser as pessoas que caminham pelo Rio, e bateu-se no meio da rua com uma outra pessoa, e ele foi a desforra. Puxa vida! Depois de dizer alguns palavrões que eu não ousarei repetir. Você não olha para onde anda? E a pessoa respondeu, desculpe-me, eu sou deficiente visual. Você poderia me ajudar a atravessar a rua? Vamos nos esforçando cada dia mais. Se hoje eu não consigo perdoar, me liberando do gravame, eu posso lembrar sem mágoa. Ah, Rafael, mas eu não consigo esquecer. Mas esquecer é fenômeno da memória. A gente não vai esquecer, salvo se formos visitados pelo Alzheimer. A gente vai se lembrar, mas a gente vai se lembrar sem mágoa, sem desejar o mal. O que Jesus nos pede é que nós renunciemos à vingança, que nós não devolvamos o mal com o mal, porque senão a gente entra na mesma faixa de vibração e de agonia. Porque se eu treino hoje, a pessoa pisa no meu pé, mas não dou a bolacha. Amanhã ela pisa de novo e eu já consigo nem externar nada no rosto. Até o dia que eu vou conseguir ser uma pessoa pacífica. Uma vez alguém foi a Chico Xavier. Todos conhecem Chico Xavier? Depois de lhe dizer um bocado de ofensas, Chico, você me perdoa? E Chico, não te perdoo. E a pessoa, mas você, um espírito tão iluminado, não me perdoa? Não, minha irmã. Eu sequer me ofendi com o que você me fez. Um dia chegaremos nesse patamar. Por enquanto, a gente vai caminhando. Porque estamos no mundo por um compromisso de amor. Porque estamos no mundo por um compromisso de caridade. E caridade não é somente quando eu tiro da carteira. Se eu abrir a minha aqui hoje, algumas notas de R$2 é capaz de eu encontrar. Caridade é quando eu me dou. Quando eu sou benevolente, quando eu sou indulgente, quando eu perdoo as ofensas. A caridade é algo amplo que está ao alcance de cada um de nós. A caridade é algo que irmana. E a gente deixa de olhar
para as pessoas. Ah, eu sou da Umbanda, você é espírita, você é protestante. Não, somos irmãos. A gente deixa de olhar para as pessoas. Eu sou negro, você é branco, homossexual. Não, somos irmãos. E de mãos dadas, olhando para Deus, que é Pai de todo, numa só voz, a gente possa orar. Pai nosso, que estás nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos, neste mundo de escarcéus. Santificado, Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura, amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de claridade, na estrada da redenção. Cumpra-se, Senhor, o teu mandamento, que não vacile nem erra, no céu como em toda a terra, ainda de lutas e de sofrimento. Evita-nos todo o mal e dá-nos o pão do caminho, feito com a luz e com o carinho do pão espiritual. Perdoa-nos, meu Senhor, os débitos tenebrosos de passados escabrosos, de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também nos sentimentos cristãos a amar os nossos irmãos que permanecem longe do bem. Com a proteção de Jesus, livra nossa alma do erro, neste mundo de desterro distante da tua luz. E que a vossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se cumpre em verdade o vosso infinito amor, hoje, agora e sempre, Senhor. E que Ele abençoe a cada um de nós e tenhamos uma excelente semana. Que assim seja.